alegria poder estar aqui e partilhar um pouco dessa experiência grandiosa da pessoa do Pai. O nosso encontro hoje aqui tem como finalidade colocar o nosso coração nas mãos do Pai e fazer essa experiência de um Pai amoroso, sincero, digno, justo, bom. E para fazer essa experiência, só com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos mostra o semblante do Pai. Só o Espírito Santo nos revela a face do Pai. E só o Espírito Santo nos dará a capacidade de ouvir a voz do Pai. Então eu gostaria que vocês assim fechassem os olhos e cantassem assim comigo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Só os homens. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. As mulheres. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Amém. Então tudo começou assim. O Espírito Santo estava sobre as águas. O Espírito Santo tinha o poder de ser. O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. E pairando sobre as águas, nós não tínhamos o entendimento da sua ação, do seu poder e do seu querer na nossa vida. E enquanto o Espírito Santo pairava sobre as águas, tudo em volta era um caos. E todas as coisas foram feitas por meio da sua palavra. Todas as coisas começaram a responder à voz do Pai. Mas a voz do Pai não é do Pai. A voz do Pai é a palavra viva, que é o próprio Cristo no meio de nós. Então nós somos a expressão mais bela da ação de Deus. Nós somos a expressão do cuidado de Deus. Nós somos a expressão do amor de Deus. Nós somos a expressão do projeto perfeito de Deus. Mas só que nós precisamos agora nos envolver nessa natureza que é perfeita. Somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós ainda não somos o que Deus quer que nós sejamos. Ser a imagem e semelhança de Deus, ainda existe um lapso, uma distância muito grande do ser imagem e o ser natureza. Porque quando eu olho para o Pai, eu encontro a perfeição de todas as coisas.
E quando eu olho para Jesus, eu encontro a perfeição da natureza. Eu olho para o Pai e me identifico porque Ele me ama. E eu olho para Jesus e me identifico porque Ele tem a minha natureza. Mas só que nós agora precisamos construir a nova e eterna aliança. Quando nós participamos da Santa Missa, nós ouvimos o Padre dizer: essa é a nova e eterna aliança. A aliança que é construída no coração do Pai com o coração do Filho, do coração do Filho com o coração do Pai. E quem vai fazer essa unidade perfeita e solene é o Espírito Santo. Nós somos bons ouvintes da palavra de Deus. Nós somos bons espectadores da palavra de Deus. Nós somos entusiasmados com a palavra de Deus. Nós somos até envolvidos com a palavra de Deus. Mas não é isso que o Pai quer para nós. O Pai quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, nós não vamos ser simplesmente ouvintes desta palavra, espectador desta palavra, mas nós vamos mergulhar no que a palavra nos tem de propósito. Nós vamos mergulhar no mistério que a palavra quer fazer em nós. Então, o Espírito paira sobre as águas. E durante todo o Antigo Testamento, os homens ouviam falar de Deus. Os homens tinham uma percepção da obra de Deus. Mas homem nenhum tinha coragem de olhar para o céu e chamar Deus de Pai. Porque no coração existia uma visão empobrecida de si. E dizer que Deus é Pai é dizer que nós temos a mesma natureza de Deus. Então eu não posso dizer que Deus é o meu Pai, porque nós não temos a natureza de Deus. A natureza de Deus é perfeita. A natureza de Deus é luz inacessível. A natureza de Deus, ela é extraordinária. E nós não somos dessa natureza, mas nós somos criatura a partir dessa natureza. Então, todo o Antigo Testamento é uma construção de um homem que se percebe uma natureza inferior e que precisa das benécias do seu Criador. Mas só que o projeto de Deus para você e para mim não é o mesmo que Ele tem para essa planta, para os animais, para os astros, para as árvores. O Senhor não chamou as plantas, os animais, os astros a serem filhos. Mas na pessoa de Jesus Cristo, todos nós somos convidados à filiação divina. O Pai só tem um único Filho. O Filho único do Pai é Jesus. Porque Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus é verdadeiramente homem. Eu olho para Jesus e encontro a natureza divina, e eu olho para Jesus e eu encontro a natureza humana. E é na pessoa de Jesus Cristo que nós seremos reconhecidos pelo Pai. Então, a revelação de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo e a vida de Jesus Cristo entre nós
é para nos ensinar a alcançar o coração do Pai. E eu trouxe um texto para vocês que está em João capítulo 5, versículo 19. É um texto um pouco longo, mas é uma discussão que Jesus vai fazer nessa construção. Jesus é o Filho único do Pai, e nós nos tornamos filhos deste Pai. Mas essa filiação e essa graça que nós alcançamos em Jesus Cristo é por obra do Espírito Santo, é por adesão ao projeto de fé, é pelo milagre da morte e ressurreição do próprio Jesus Cristo. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem para que nós pudéssemos construir esse entendimento. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. É João capítulo 5, versículo 19. Mas não fica, preste atenção, escuta, se não achou, não achou. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai, e tudo o que o Pai faz, o faz também semelhante o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum,
Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-se com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier um outro em seu próprio nome, havereis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se cresces em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos meus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Aqueles que ouvirem a minha palavra serão tirados da morte. A ressurreição acontece quando a palavra chega aos seus ouvidos. Aquele que escuta a minha palavra será tirado da morte. E eu me recordo agora da ressurreição de Lázaro. Lázaro está dentro do sepulcro. E quando o Senhor falou, vem para fora, na hora que ele escuta a palavra, ele recobra a vida. Mas só que existe uma dificuldade muito grande na natureza. A natureza seduzida por Satanás, a natureza seduzida pelo erro, a natureza seduzida pela vaidade, a natureza empobrecida por falsas convicções que chegaram ao seu coração. Nós até temos uma vontade muito grande de responder a essa palavra, mas lá no nosso íntimo nasce uma convicção que nos leva à desobediência. Vocês se recordam de que quando os nossos pais estavam no paraíso, eles tinham tudo à sua disposição, tudo foi feito por eles, e todas as coisas foram colocadas diante de suas necessidades, e nada lhe faltou. E o Senhor disse: não toque nesta árvore. Naquele momento que aquela palavra os exortou para que não tocasse na convicção do bem e do mal, nasce na natureza o sentimento de que Deus está nos escondendo alguma coisa. Nasce no nosso coração uma desconfiança da ação de Deus sobre a minha vida.
E nós estamos sempre pensando que Deus tem algo muito maior para mim, mas não para me edificar, mas porque Deus me escondeu algo. Aí nós não caminhamos mais na revelação, nós caminhamos na curiosidade. Uma coisa é a revelação da palavra, a outra coisa é a curiosidade que nasce no nosso coração para desvendar o ser de Deus. Quem pode com Deus? Quem como Deus? Nem você e nem eu. Nós somos feitos para honrar a Deus. Nós somos feitos para amar a Deus. Nós somos feitos para prostrar a nossa vida aos pés do Senhor. Nós somos convidados a devotar todo o nosso ser a Ele. E na medida em que a palavra for alcançando o coração de cada um de nós, nós vamos alcançando a vida. Nós vamos saindo do isolamento, nós vamos saindo da depressão, nós vamos saindo das teias e das garras da morte e começamos a vislumbrar um tempo de vida. Porque a palavra não é do próprio Jesus, mas o Pai deu a ele essa palavra. E essa palavra que o Pai colocou nos lábios de Jesus, o tornou vivo e fecundo no nosso meio. Então, a obra do Pai é que todos os homens acreditem nesta palavra. Jesus Cristo é o enviado do Pai. E sendo enviado do Pai, Ele tem o poder de nos comunicar a boa nova. E qual é a boa nova de Jesus para cada um de nós? Que todos nós creiamos no Filho. Eu preciso olhar para Jesus, e eu preciso ver em Jesus o reflexo do Pai. Eu preciso olhar para Jesus, e eu preciso ter um entendimento profundo de que todo o movimento de Jesus na minha vida é o cuidado que o Pai tem comigo. Mas ver Jesus e ouvir Jesus, existe um abismo muito grande, que só pode ser preenchido no poder do Espírito Santo. E agora eu quero dizer para vocês, dos nossos irmãos, Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, José, Maria, eles estavam com Jesus, eles ouviam Jesus, e o que acontecia? Muitas confusões. Vocês se lembram aquele dia que Jesus se perdeu no templo? Que Nossa Senhora voltou, ficou 3 dias procurando ele. Quando ele encontra a mãe, ela falou: por que você fez isso? Nós estávamos te procurando. Ela não entendeu nada. Mas qual foi a postura de Maria? Ela guardou no coração. Eva, quando ouviu no paraíso: não toque nesta árvore, ela não entendeu nada, mas qual foi a sua postura? A vontade. Ela usou deliberadamente a sua vontade para resolver uma questão de Deus. Vocês lembram que os discípulos, quando eles caminhavam, eles discutiam entre si: quem é o maior entre nós? Será que o maior vai ser Tiago? Será que o maior vai ser Pedro? Ou será que o maior vai ser João? Mas eu tenho a impressão de que Jesus gosta mais de Mateus.
E Jesus pergunta: por que vocês vinham no caminho discutindo? Vocês lembram aquela vez que estava Jesus, Pedro, João, e que chegaram e falaram: Jesus, tem uns homens aí que estão usando o seu nome para expulsar os demônios. Aí João vira para Jesus e fala: o Senhor quer que eu mande fogo do céu para devorá-los? Não. Vocês lembram aquela outra vez que Pedro, querendo defender Jesus, querendo fazer alguma coisa por Jesus, que quando prenderam Jesus, o que ele fez? Ele pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Pedro, está ficando doido? Por que você está fazendo isso? Não é assim. Estar com Jesus, ver Jesus, caminhar com Jesus, não significa que o nosso coração está no Pai. Vocês se recordam que José, homem justo, santo e bom, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, aquele mistério foi muito grande para ele. José pensou em abandonar Maria. Eu não vou entregá-la para que ela seja apedrejada à praça pública, mas continuar com ela eu também não vou. Até que a voz de Deus foi lá no íntimo e o convenceu que ele não tivesse medo de receber Maria por sua esposa. Meus irmãos, a presença de Jesus no nosso meio é um gesto da misericórdia do coração de Deus. E o coração de Deus deseja que todos os homens conheçam Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E todos aqueles que conhecem Jesus como o caminho, verdade e vida, alcançarão a plenitude. E a plenitude é a comunhão com o Pai. Mas para alcançar a grandeza desta plenitude, não basta amar o Pai e não basta estar com Jesus. É preciso ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos convencer. É o Espírito Santo quem vai falar no íntimo. É o Espírito Santo quem vai remover do íntimo de todo homem o aguilhão da morte. É o Espírito Santo quem vai santificar a nossa natureza. E é o Espírito Santo quem vai nos devolver para aquela comunhão primeira, sincera e profunda com o Pai. É por isso que o Senhor nos fez a solene promessa. E a promessa do Pai é que todos os homens ficarão cheios do Espírito Santo. Eu às vezes fico pensando, durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele não celebrou a missa para os apóstolos. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele não falou do Espírito Santo. O Senhor vem falar do Espírito Santo diante do altar da Santa Ceia. Naquele discurso de despedida, ele começa a dizer: se eu não for, vocês nunca terão o Espírito Santo.
E o Espírito Santo é quem vai concretizar a obra da fé. Porque o Espírito Santo vai fazer nascer no coração de cada um de vós a graça de ser filho amado do Pai. Então toda a nossa experiência com Jesus, toda a nossa caminhada com Jesus é de observância. Eu olho para Jesus, eu observo Jesus, eu fico ali enamorando Jesus e vou aprendendo de Jesus os gestos concretos que são próprios do Pai. Mas é o Espírito Santo quem vai me dar toda essa força. É o Espírito Santo quem vai me dar toda essa capacidade. É o Espírito Santo quem vai me levantar. É por isso que uma caminhada de fé sem o Espírito Santo é impossível. Quantas pessoas eu conheci que fizeram experiências de encontro, que vieram até participar da comunidade, que se colocaram a serviço da igreja, mas não permaneceram. E não permaneceram não porque não quiseram, porque não esperaram o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma mágica. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma ação sobrenatural, que ora vem e ora passa. O Espírito Santo é a ordem do dedo de Deus sobre a terra. O Espírito Santo é a excelência do Pai sobre a terra. O Espírito Santo, ele nos leva ao entendimento da natureza de Deus Pai para a sua natureza, e o entendimento da sua natureza para a natureza de Deus Pai. É por isso que Jesus ensinava. É por isso que Jesus mostrou aos apóstolos que os cegos de nascença podiam recuperar a vista. Mas aquela recuperação do cego de nascença não era simplesmente enxergar o carro, a árvore, as pessoas. Aquela cura era uma visão nova, de uma vida nova e de uma esperança eterna que o aguardava. Aquele homem, quando estende a mão, que tem a mão seca, atrofiada, que o Senhor diz para ele: estenda a sua mão, vem para o meio. Não é simplesmente curar o movimento de uma mão, mas é devolver para ele a capacidade de trabalho, de criação, de construção. Aquele momento em que o Senhor cura aquela menina que tem 12 anos, que está no leito da morte, mas ao mesmo tempo tem uma outra mulher que há 12 anos ela está sofrendo de uma hemorragia. Nós temos uma mulher que está no começo da vida e nós temos uma mulher que está no fim da sua própria vida. E o Senhor quer que as duas mulheres, então todo o ministério de Jesus foi devolver às pessoas a confiança nas mãos do Pai. Todo o ministério de Jesus é para que os homens creiam que o Senhor pode alcançar o meu coração. Para Deus não existe o impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E todas as coisas são possíveis na palavra que é o próprio Jesus. Mas o próprio Jesus nos deu uma ordem.
Ele virou para Pedro, Tiago, João e disse assim: olha, não saiam daqui enquanto o Espírito do Pai não vier sobre vocês. Se o Espírito Santo não descer sobre vocês, vocês não poderão fazer nada. Se o Espírito Santo não vier sobre a sua mente, se o Espírito Santo não vier sobre as suas mãos, se o Espírito Santo não vier sobre o seu coração, vocês continuem parados onde vocês estão. Mas quando o Espírito Santo vier, vocês irão fazer obras muito maiores do que todas as que eu fiz. E assim aconteceu. Os discípulos, os apóstolos, ficaram na espreita do Espírito Santo. E no momento em que o Espírito Santo veio sobre a igreja, o Espírito Santo gerou no coração dos homens o arrependimento. Porque o Espírito Santo convenceu na natureza do seu pecado. A primeira obra do Espírito Santo é gerar o arrependimento no coração dos homens. E qual é o arrependimento? Falei mal da minha vizinha. Critiquei a minha sogra. Eu às vezes eu tenho um humor muito ruim, às vezes estou bem, às vezes estou ruim. Não é isso o arrependimento. O arrependimento, lá no íntimo da natureza, de dizer: nunca mais eu quero ser o Deus da minha vida. Sabe qual é o nosso maior pecado? Não é falar mal das pessoas, não é fazer uma fofoca. Sabe qual é o maior pecado? É você querer ser o Deus da sua própria vida. Quem é que decide a sua vida? Sou eu. Quem é que decide o seu caminho? Sou eu. E quando o Espírito Santo vem sobre você, você abre mão desse poder. O Senhor é o Senhor da minha vida. É por isso que São Paulo vai dizer: o homem só pode dizer que Jesus é Senhor se ele estiver cheio do Espírito Santo. Se ele não está cheio do Espírito Santo, ele passa a ser o Senhor da sua própria vida. Então essa é a obra do Espírito Santo no nosso coração, de nos convencer e de nos levar ao arrependimento profundo da nossa vida. É engraçado, uma vez eu escutei assim de um homem. Ele chegou para confessar e ele disse: Padre, eu sou muito pecador. Eu falei: sim. Padre, eu sou arrogante. Mais alguma coisa? Não. Fiquei olhando para ele e eu falei assim: um homem que tem coragem de dizer: eu sou arrogante. Ele não acusou ninguém. Sabe, eu cometi esse pecado porque lá em casa minha esposa é muito difícil, meus filhos gritam e fazem isso, o meu amigo do trabalho fez isso. Eu olhei e falei: e o que mais? É isso. Naquele dia eu vi uma obra excepcional do Espírito Santo na vida de um homem. Porque eu nunca tinha escutado ninguém dizer: eu sou arrogante. Eu sou
o Senhor da minha vida. Eu sou quem determina o meu caminho. Eu sou quem determina o meu futuro. Eu sou maior que Deus. E naquele momento, eu comecei a agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Porque só o Espírito Santo pode quebrar as falsas convicções que estão no nosso coração. Filho, você precisa de Deus? Você pode até responder, preciso. Mas só que essa resposta do preciso e da verdade precisa ser uma realidade dentro de você. Nós podemos até dizer que precisamos de Deus, mas as nossas ações e o modo como nós dirigimos a nossa vida não é de quem precisa de Deus, mas é quem faz as coisas conforme a sua própria vontade. Então essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos tira do engano. O Espírito Santo nos tira da sedução. O Espírito Santo convence o meu íntimo. E o Espírito Santo começa a me levar ao arrependimento profundo. Quantas pessoas dizem assim: nossa, antigamente eu não me preocupava com determinadas situações, mas depois que o Espírito Santo veio sobre a minha vida, depois que eu tive uma experiência de batismo no Espírito Santo, as coisas ficaram mais difíceis. Sabe por quê? Porque você foi curado da cegueira. Antes você era um cego de nascença. Hoje os seus olhos veem o que Deus vê. Os seus ouvidos ouvem o que Deus ouve. E você pode tocar e escolher no que Deus toca e no que Deus escolhe. O Espírito Santo, ele gera dentro de nós uma rejeição. O Espírito Santo, ele suscita dentro de nós a separação. O Espírito Santo nos separa, consagra, e todas as outras coisas vão ficando estranhas e diferentes aos nossos olhos. No momento em que Pedro estava pregando no grande dia de Pentecostes, os homens viraram para ele e disseram assim: o que nós precisamos fazer para ficar cheios do Espírito Santo? Ele disse: arrependa-te dos teus pecados, seja batizado no Espírito Santo, e vocês receberão o dom de Deus. E depois ele acrescenta assim: salvai-vos dessa geração perversa. Aí eu fico pensando, o que Pedro quis dizer, salvai-vos dessa geração perversa? Porque o Espírito Santo começa a te dar a capacidade do discernimento e da escolha. Será que você escolheu a vida que você tem hoje? Ou essa vida foi escolhida por você? Escolheram por você ou foi você que escolheu? O Espírito Santo nos leva a essa crise. Porque aquilo que nós fazemos com os pés fundados nas nossas convicções, alinhavada na desobediência, geram as más escolhas da nossa vida. Agora, aquilo que nós construímos numa escuta sincera de Deus,
nos leva a acertar qual é o caminho que Deus está apontando. Então esse é o primeiro passo que o Espírito Santo vai fazer em você. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai morrer. E é uma outra situação muito difícil de aceitar em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Nicodemos era o homem maior em Israel. Nicodemos era o homem que é o chefe do grupo dos membros dos fariseus. Ninguém conhecia a palavra tão bem como Nicodemos conhecia.